falando com vocês. É muito bom falar com o público do Grupo Espírita Amor à Verdade. Faz muito tempo que a gente não se encontra pessoalmente, mas aqui estamos para matar a saudade, aqui estamos para que nós possamos fazer com que esses meios eletrônicos, essa tecnologia que nós, enquanto humanidade, já conseguimos desenvolver, possam nos dar a oportunidade de fazer o trabalho ou de manter a palavra do Cristo fazendo a função a qual ela tem se destinado nos últimos 2000 anos, a função de consolar corações. Nós temos tido a obrigação de estarmos isolados socialmente, nesse distanciamento que nos é imposto pela presença de um vírus que assola toda a humanidade, faz com que nós, por precaução, por juízo, estejamos com as nossas instituições religiosas fechadas e não possamos nos encontrar com a frequência que nós gostaríamos, é melhor nem possamos nos encontrar. Entretanto, a humanidade, enquanto progressiva, enquanto algo que não para de crescer, já teve a oportunidade de desenvolver, através da própria inteligência e da permissão de Deus e dos bons espíritos, evidentemente, meios que possam fazer com que nós, mesmo estando separados, possamos estar neste momento juntos, no mesmo espaço virtual, numa mesma vibração, todos nós pensando em Jesus. E eu, Breno Araújo, queria mandar para vocês um grande abraço na Agremiação Espírita Pedro II, onde milito, e fazer com que essa união entre as casas possa ser produtiva para todos nós, que todos nós possamos extrair o melhor possível dessa palavra tão consoladora que é a de Jesus, para que a nossa caminhada seja menos difícil. Nós sabemos que muitos nesse momento estão sofrendo. Nós sabemos que muitos nesse momento estão passando por dificuldades pelo fato de terem perdido pessoas muito próximas para a Covid-19, e para essas pessoas nós também gostaríamos de deixar a nossa solidariedade e deixar a certeza de que, se para elas foi permitido que a vida continuasse aqui no plano terreno, é porque ainda há coisas a serem cumpridas, é porque Deus tem ainda muita necessidade que essas pessoas fiquem aqui para a própria felicidade delas mesmas. E importante também entender que aqueles que passaram ao plano espiritual também estão em cumprimento de suas fases evolutivas e que nunca deixarão de ser amparados pelo Cristo, por Deus Pai maior, e principalmente que essas relações que nós criamos aqui na Terra não são relações que se partirão simplesmente através da perda dos corpos físicos. As relações criadas através do amor, da sinceridade, serão sempre mantidas e nós estaremos nos encontrando muito brevemente, até mesmo antes de um desencarne, quem sabe em um desdobramento, e quem sabe não seja dada para nós a oportunidade até de lembrar de flashes desses desdobramentos. Tudo vai também da nossa fé, vai também da nossa força de entender que há um comando muito maior nisso tudo. Mas, falada essa pequena introdução, eu gostaria de ir ao tema que a casa nos propôs para a noite de hoje, visto que nós temos muito pouquinho tempo, 20 minutos. Vocês já me conhecem do tempo que eu participava lá das reuniões presenciais de vocês sabem que se deixasse eu falar até meia-noite, eu falava, né? Então, deixa eu tentar aqui em 20 minutinhos que me deram, já são menos do que isso, provavelmente agora já são 17, 16, tentar fazer um rápido resumo do tema que nos foi proposto, que é o tema que está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item número 7, que fala sobre as riquezas, que fala sobre essa relação que o homem tem com o mundo material, e uma relação que às vezes é conturbada, né? Uma relação que muitas vezes faz com que nós tenhamos até medo de nos relacionarmos com as questões materiais, porque a gente não sabe muito bem como elas atuam a nosso favor, e aí vem todo esse medo e tal. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu quero ler para vocês exatamente o tema do capítulo número 16, utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Esse é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a mamão. Provas da riqueza, né? Muitas vezes a gente ouve aquela frase, que até foi replicada numa parte desse capítulo, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É claro que a gente já percebeu que essa frase contém um erro grande de interpretação da língua original na qual ela foi escrita, e um camelo passar por um buraco da agulha realmente ficou uma coisa que por muitos e muitos séculos nós acabamos nos acostumando a falar,
Mas as pesquisas linguísticas demonstraram que a palavra que se utilizava lá para corda era basicamente a mesma palavra que se utilizava para camelo, justamente pelo fato das cordas muitas vezes serem feitas do material da crina do camelo, né? Então, acabou gerando essa confusão linguística e a gente começou a pensar, nossa, muito mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas, tirando o camelo e colocando a corda, a gente sabe que a corda é uma coisa extremamente grossa. E um buraco de uma agulha é uma coisa que, mesmo para aqueles mais habilidosos, nem sempre é muito fácil colocar uma linha de costura dentro daquele buraco. Eu, particularmente, tenho dificuldades colossais com isso, né? Então, sei exatamente o que seria colocar uma corda dentro do buraco da agulha. E mesmo antes de sabermos que era a corda, né, nós já falávamos do camelo como sendo uma coisa assim, nossa, se passar um camelo por dentro de um buraco de uma agulha é mais fácil do que o rico entrar no reino dos céus, isso significa que entrar no reino dos céus para o rico é impossível, né? Acabou que nós entendemos essa parábola, né, essa ilustração de uma forma exagerada. Nós entendemos como impossibilidade de conciliar-se os bens materiais com a entrada num possível reino dos céus. E quando a gente vai estudando um pouco mais detalhadamente a obra do nosso Mestre Jesus, a gente acaba entendendo que o que ele quis mostrar para nós foi a dificuldade que é para que nós possamos cumprir os mandamentos de Deus quando nós temos a nosso dispor a facilidade dos bens materiais. Eu, assim, já tenho uma certa experiência em trabalhar em centros espíritas, né? Uma experiência de anos. Eu não estou nem falando assim de cabedal de conhecimentos, não. Estou falando de tempo mesmo. Vamos considerar só tempo, tá? Eu entrei na doutrina espírita em 1998, então vocês façam a conta aí, vocês vão ver que aí já tem pelo menos quase 30 anos, mais de 30 anos aí que eu estou na doutrina espírita, né? Aliás, pegando esse período, né, e o tempo aí que eu já trabalho como dirigente de uma casa espírita, eu não me lembro de ter visto alguém chegar até nós nos centros espíritas e nos dizer o seguinte: olha, eu estou aqui hoje porque eu tenho uma vida muito boa. Eu estou aqui hoje porque eu tenho facilidades materiais, eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa muito grande, eu tenho um carro de última geração, eu tenho o último telefone celular que está à disposição. Então, assim, eu vim aqui porque eu estou sofrendo com isso. Então, eu vim buscar uma ajuda religiosa do mais alto para entender por que eu tenho essa facilidade, essa coisa toda ao meu dispor. Dificilmente a gente vai ver uma história como essa. Na maioria das vezes nós vamos ver pessoas que estão buscando a religiosidade muito mais pelo fato oposto, pelo fato de se encontrarem em dificuldades, sejam elas materiais, sejam elas sentimentais, emocionais, aqui na sua encarnação atual. Então, baseada nessa experiência, nós vamos tentando entender o porquê disso acontecer. Quando nós estamos com as nossas necessidades materiais satisfeitas aqui no plano terreno, normalmente nós não nos lembramos do cumprimento do mandato do Cristo. Nós nem nos preocupamos com isso, porque nós temos tanta coisa para fazer, né? Nós temos aí tantas diversões materiais, tantas coisas mundanas para nos preocupar, que nós acabamos deixando um pouco de lado essa questão religiosa. Ah, não, isso aí eu penso depois, né? E isso acaba nos prejudicando muito, até mesmo porque, com a facilidade da matéria, nós muitas vezes abusamos dessa facilidade. E muitas vezes até nos esquecemos de dar a nossa parte de contribuição para aqueles irmãos que necessitam. Muitos até dizem: ah, não, isso não é um problema meu, isso é um problema do governo resolver a questão das pessoas que estão com dificuldades materiais. Eu trabalho, eu ganho o meu, eu tenho que gastar comigo, com a minha família, e eu não tenho que me preocupar com pessoas que hoje não têm condição de se resolverem por si só. Isso é parcialmente verdade, mas é sempre importante nós lembrarmos que se nós conseguirmos alcançar uma condição de nós trabalharmos, de termos um talento para trabalhar, de conseguirmos ter tido oportunidade de desenvolver o nosso lado intelectual, evidentemente que somado ao nosso esforço, houve também as oportunidades que foram dadas pelo alto nesse plano de reencarnação que nos foi ofertado para essa jornada.
Então seria sempre de bom tom, de um tom de gratidão, que nós aproveitássemos e olhássemos para aqueles irmãos que caminham ao nosso lado, tentando de alguma forma aliviar as dores deles. Claro que nós não vamos ser a solução dos problemas econômicos do mundo, mas nós de alguma forma podemos pegar um pouquinho daquilo que nos sobra muitas vezes e até mesmo do essencial, para que nós aplaquemos a dor de alguém, pois isso, de alguma forma, nos fará ter uma felicidade, um sentimento de felicidade, que até nos motivará a fazer isso muito mais vezes. Porque o sentimento de felicidade que nós temos ao ajudar um ser como nós, filho de Deus, que se encontra numa dificuldade, é um sentimento que jamais nos será retirado, jamais nos será roubado, ao passo que os bens materiais que nós compramos, tão logo nós o retiremos das lojas, já começam a se desvalorizar pelo uso, já começam a se deteriorar até mesmo pela ação do tempo, e muitas vezes nós até seremos subtraídos desses bens através de atos ilícitos praticados por outrem contra nós. Essas riquezas materiais, ainda que nós as preservemos, que nós não sejamos subtraídos delas, com a perda do nosso corpo físico em algum momento da nossa jornada, não vão conosco para o mundo maior, para o plano espiritual. Então, caso nós realmente tenhamos na mente que a vida continua, caso tenhamos realmente a ideia de que nós não terminaremos com o final da nossa existência física, é muito importante que nós passemos a pensar também nesse uso das questões materiais que nos facilitam a caminhada aqui na Terra. Não estamos aqui defendendo que nós doemos tudo, inclusive até tem uma passagem no Evangelho que é ilustrada nesse item número 7 aqui, ou melhor, que ilustra esse item número 7, quando Jesus convida um mancebo que havia lhe procurado a largar todos os seus bens e caminhar com o Cristo. E aí, então, muitas pessoas pensam, então a única possibilidade de nós caminharmos com o Cristo é largando os nossos bens. Entretanto, nós podemos tentar ver essa questão por uma outra ótica e pensar que naquele momento Jesus, conhecendo aquele jovem como conhecia, já sabia que o seu principal problema era o apego às questões da matéria terrena. E naquele momento, quando ele faz essa proposta para que o mancebo largue tudo o que tinha para segui-lo, ele estava justamente testando aquele ponto que ainda era fraco naquele moço. Talvez aquele moço realmente se considerasse uma pessoa já livre de muitos pecados, digamos assim, já era uma pessoa que tentava ao máximo ir e cumpria muitos dos pontos da lei divina. Mas Jesus ainda identificava naquele mancebo um apego excessivo aos bens terrenos que não era compatível com a missão do Cristo. Vejamos, inclusive, no caso dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que foram orientados a caminhar e buscar acomodações nas casas das pessoas simples e foram acostumados a entender que quando uma pessoa lhes negasse um abrigo numa cidade onde eles fossem pregar a palavra de Jesus, que eles simplesmente batessem as suas sandálias e fossem procurar um outro local. Então, a mensagem de Jesus sempre foi repleta de uma simplicidade muito grande quando vista nesse ângulo das questões voltadas para a matéria, para as posses. Jesus nunca foi uma pessoa que apresentou posses. Ele sempre foi uma pessoa que trouxe como a sua maior propriedade a lei divina na prática e na sua fala para o ensino àquelas pessoas todas. Então, nós vemos o exemplo daquele jovem e pensamos, como pensávamos sobre o camelo. Então quer dizer que ter riqueza significa não ter nenhuma chance de entrar no reino dos céus. Mas se assim fosse, nós temos que pensar também que seria uma incoerência da justiça divina, porque automaticamente, quando fosse dada riqueza a uma pessoa aqui na terra, haveria uma condenação automática àquela pessoa. Então, se não é possível que um rico entre no reino dos céus, pessoas que já nascem em famílias muito ricas, será que tem essa função de simplesmente dilapidar o patrimônio, doar o seu patrimônio para todos? O próprio Livro dos Espíritos nos mostra que, se toda a riqueza do mundo fosse somada e dividida igualmente entre
todos os habitantes do planeta, alguns dias, alguns meses depois, algum tempo depois, ela estaria novamente desigual devido à desigualdade das aptidões e do controle que as pessoas fazem do seu próprio recurso. E até não haveria condição de grandes investimentos para o progresso da humanidade com pouca concentração nas mãos de muitos, né? Então, é uma defesa que a doutrina espírita apresenta, cabe a todos aqueles que seguem a doutrina concordar ou não, vocês precisam refletir sobre isso e entender se esse é um sistema realmente que vai ao encontro dos seus anseios enquanto desejo para a sociedade, e aí refletir sobre isso. Não precisamos necessariamente aceitar isso como uma verdade absoluta, como nada na doutrina espírita. Mas a doutrina espírita coloca essa questão da divisão sendo a divisão absolutamente igualitária entre todos os habitantes, como sendo contraproducente para o próprio desenvolvimento da humanidade. Entretanto, a doutrina espírita é muito clara ao condenar as diferenças abissais entre as classes, justamente pelo fato de que essas diferenças se dão pelo orgulho, pelo egoísmo do homem, que acaba querendo fazer com que os recursos materiais se transformem em fonte de supremacia dele próprio em relação aos seus companheiros de jornada. Acabam sendo excitantes do orgulho, acabam sendo muitas vezes uns incentivadores do egoísmo, e isso certamente essas são características já textualmente condenadas na questão 785 do Livro dos Espíritos, quando se diz que a resposta dos Espíritos nos diz que são as duas grandes mazelas que impedem o progresso do ser humano. Então, é muito importante fazer esse estudo sobre a questão do uso da matéria, né? Eu já estou aqui chegando ao meu finalzinho, eu tenho mais 3 minutinhos e pouco para falar, justamente porque nós muitas vezes confundimos, nós muitas vezes não conseguimos perceber que o uso da riqueza é aquele ponto que vai determinar se nós conseguiremos alçar níveis de evolução maiores ou se nos manteremos no mesmo nível de evolução, ainda com necessidades de retorno em encarnações nas quais nós vamos ter como provas ou como expiações as mesmas que tivemos nesta jornada, porque não conseguimos avançar em absolutamente nada nas nossas conquistas enquanto espíritos imortais. Não é necessariamente o ter a riqueza ou não que fará com que nós tenhamos a possibilidade de progresso ou de estacionamento. Será sim o uso da riqueza que nos for dada, seja ela muita, seja ela mediana, que fará com que nós nos sintamos melhores. Agora, isso como será feito? Será feito um julgamento num tribunal no final da nossa jornada encarnatória? Não. A nossa própria consciência, onde estão gravadas todas as leis divinas, nos mostrará se nós fizemos o uso correto das riquezas que recebemos ou se simplesmente utilizamos a nosso bel prazer sem que olhássemos para o lado e víssemos irmãos em situação de necessidade. Pensemos nisso, entendamos com mais cautela a história da corda, né? Agora vamos tirar o camelo definitivamente, vamos colocar a corda. É mais difícil que uma corda passe por o buraco de uma agulha. Perdão, apaga. É mais fácil que uma corda passe por o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E é melhor que nós pensemos também de uma forma mais aprofundada no caso do mancebo lá que Jesus chama e pede que ele se desapegue de todos os seus bens terrenos. Se nós fizéssemos dessa maneira literal a interpretação da parábola lá com o mancebo, nós seríamos estorvo para a sociedade, porque não teríamos o nosso próprio meio de subsistência e estorvaríamos outras pessoas que precisariam nos sustentar. E isso seria contra a própria lei divina, né, que nos prega a autonomia. Então, como tudo na doutrina espírita, a recomendação é para que nós tenhamos muito cuidado com os exageros. Fica aqui essa mensagem, né? Eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, que é um prazer enorme estar de novo em contato com o Grupo Espírita Amor à Verdade, que todos certamente serão muito abençoados por Jesus e que Deus estará sempre ao lado de todos e que nós nem precisamos pedir isso nas nossas preces, que nós sabemos que isso é uma verdade, mas que nós peçamos sim nas nossas preces, que nós saibamos receber essas bênçãos e entender essa presença de Deus ao nosso lado,
para que nós possamos sempre multiplicar tudo isso em atitudes para com os nossos semelhantes. E essa multiplicação das atitudes certamente será através dos atos da nossa vida pautados no Evangelho de Jesus. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, que esse pequeno videozinho possa fazer com que nós reflitamos e comecemos juntos a utilizar cada riquezinha que nós temos aqui no planeta, tanto em nosso benefício, mas também em benefício daquele nosso próximo que precisa tanto. Um abraço a todos, fiquem com Deus.